Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Adriano, passando aqui para deixar uma palavra de fé, uma palavra de edificação para as nossas vidas, que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Não tenho eu te ordenado? Ser forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Deus está convidando Josué a ser forte, a ter coragem, a não ter medo, a não ficar desanimado. 3 vezes Deus fala para ele ser forte e a ser corajoso. O capítulo de número 1 começa dizendo que o Senhor falou com Josué após a morte de Moisés, o servo do Senhor, dizendo: levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu tenho dado aos filhos de Israel. Deus está convidando Josué a se levantar. No capítulo 34 de Deuteronômio, o texto diz que Moisés, o grande líder libertador do povo de Israel, do Egito, estão nas planícies de Moabe. Então Moisés ele sobe até o Monte Nebo, até o topo de Pisga, que está diante de Jericó, e Deus mostra para ele toda a terra de Canaã. Após essa contemplação, Deus fala para ele que ele não vai entrar na terra. Então ele morre ali, é sepultado. Nenhum homem sabe o local da sua sepultura. Porém, os filhos de Israel fizeram luto pela morte de Moisés durante 30 dias. Então é desse local que Deus está convidando eles a sair das planícies de Moabe, do local do luto, em direção à terra da promessa. Queridos, assim também é na minha vida e na tua vida. O texto diz que Josué já havia recebido o espírito de sabedoria. Deus já havia escolhido ele para aquele propósito, para realizar aquela obra. Porém, ele estava desanimado, ele se sentia incapaz de substituir o seu grande líder, o libertador, Moisés, o grande profeta. Mas só que Deus fala para ele: Josué, não tenha medo, porque assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Não te abandonarei. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti, Josué. Porque assim como eu estive com Moisés, eu serei contigo. Aleluias. Queridos, Satanás ele gosta de ver pessoas desanimadas, porque ele sabe que o desânimo é igual uma epidemia que contagia, e a luz do céu não pode ultrapassar as nuvens do abatimento de um grupo desanimado, de uma liderança desanimada, de um cristão desanimado, de um servo de Deus desanimado, alguém que Deus escolheu, alguém que Deus chamou para fazer a sua obra, para realizar um propósito pelo qual Deus já chamou ele, Deus já capacitou ele.
Aleluias. E o mesmo Deus, irmãos, que veio e convidou Josué a ser forte, a ter bom ânimo, é o mesmo que nos convida a ser forte em nossos dias, a ter bom ânimo diante das dificuldades, para enfrentar os desafios que tem durante o caminho, para enfrentar os desafios que a gente vai encontrar para fazer a sua obra. Os homens são aquelas pessoas que vai se opor ao ministério de Josué. Assim também é na minha vida e na tua vida. Vão ter pessoas que vão se opor à nossa chamada. Vai ter pessoas que vão se levantar contra o nosso ministério. Mas você não tem que ficar olhando para aqueles que se levantam contra a sua chamada. Você não tem que ficar olhando para aquelas pessoas que se levantam para te atrapalhar, para aquelas pessoas que se levantam para te prejudicar. Foca naquele que te chamou, foca naquele que te escolheu para esta obra. Josué estava desanimado, estava olhando para a terra prometida. Eles estavam diante do Jordão e estavam vendo só dificuldade. O mesmo Deus que havia realizado sinais, prodígios e maravilhas por intermédio de Moisés, o grande líder, o grande profeta, é o mesmo Deus que ia estar com ele, que ia capacitar ele para aquela missão. Aleluias, louvado seja Deus. Então, Deus ele nos convida a ser forte, a ter bom ânimo, a ter coragem para enfrentar os desafios, porque Ele está conosco, Ele não vai nos abandonar. Aleluias. Então, esta é a palavra de Deus para nossas vidas, a ser forte, a não ter medo, a ter bom ânimo, porque o nosso adversário, ele quer nos ver desanimado, sem forças, mas o nosso Deus, ele quer nos ver de pé, fortes e corajosos, otimistas, para encarar e enfrentar os desafios da chamada. Aleluia, louvado seja Deus.